A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai para o terceiro vídeo da série Deus ainda restaura a aliança do processo ao propósito. E a série de hoje vai falar especificamente aos homens, né? O papel do homem, o chamado ao sacerdócio e a responsabilidade espiritual. Talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão direta, mas existe sim um peso espiritual sobre a sua vida que Deus confiou a você, homem. E enquanto você foge da sua posição, sua casa inteira sente as consequências e você não está se posicionando. Deus, então, ele está chamando os homens de volta, tá? Para esse lugar de autoridade, não de opressão, mas de liderança espiritual com amor, com responsabilidade e temor ao Senhor, o chamado ao sacerdócio no lar. Então, o homem, você, homem que está me assistindo, você foi chamado para ser o sacerdote da casa. Isso significa que você tem que ser o responsável por abrir, né, essas portas espirituais da sua família para Deus e fechar as portas para o inimigo. Então, não é apenas quem provê tal sustento material, não é só a provisão financeira que o homem é responsável, mas é o homem que estabelece esse ambiente de oração, de intercessão, de consagração e de ensino da palavra. Então, o sacerdote, né, o homem, ele é aquele que se coloca entre Deus e a sua casa. É aquele que ora, aquele que clama, que ouve a direção de Deus e que conduz, então, né, a sua família debaixo da presença do Senhor. Lá em Efésios 5, 25 diz assim: o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso não é amor raso, tá? Isso é um amor de renúncia, de entrega, de proteção, de sacrifício e liderança espiritual. Então, Cristo, ele lavou a igreja com a palavra, e assim também o homem tem que ministrar a palavra no seu lar. Então, vai uma pergunta aqui para vocês, homens. Você tem sido referência espiritual da sua casa? Ou a sua esposa e os seus filhos estão caminhando sozinhos espiritualmente? Reflete aí, quando o homem foge da sua posição espiritual. Então, quando você, homem, se omite, tá? Nessa sua posição espiritual, o espaço que era para ser ali preenchido espiritualmente por você, ele fica vazio. E tudo que é vazio, né, acaba que no mundo espiritual é ocupado por outra coisa. Então, muitas vezes o que está ocupando o seu relacionamento hoje são brigas, contendas, falta de direção, ansiedade, medo, confusão, ataque, né, sobre os filhos, esfriamento no casamento. Então, Jonas aqui, ele entra como um exemplo muito claro de um homem que fugia do seu chamado. Enquanto ele fugia do seu chamado, uma tempestade caiu, né, sobre todos que estavam ali ao redor de Jonas, e assim também acontece na vida de um homem que foge da sua posição. A esposa sofre, os filhos sofrem, o ambiente espiritual ao redor da casa se torna instável. Há homens que hoje estão dentro de casa, mas estão espiritualmente ausentes. Deus está chamando você de volta para Ele. Deus está chamando você de volta. O tempo da fuga, o tempo de fugir acabou. Assuma a sua posição espiritual dentro do seu lar. Hoje Deus está te chamando, homem. Deus te chama de volta. Aqui eu vou falar um pouco então de restauração de corações, dos pais, dos filhos e das esposas. Lá em Malaquias 4:6, tem uma promessa para os últimos dias. Deus promete, então, que antes da vinda do Senhor, ele vai restaurar os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é mais do que um abraço num filho, é mais do que um eu te amo. É um reposicionamento emocional e espiritual. Então, os filhos precisam de pais presentes. Não é apenas pais que dão as coisas, mas que dão direção, que oram com os seus filhos, que os ensinam a ouvir a voz de Deus.
A esposa também precisa desse homem sacerdote do lar posicionado, que a cubra em oração, que trate ela com dignidade, que seja o alicerce espiritual da casa. E a cura do lar, ela começa com o coração desse homem. O homem é o sacerdote. E a pergunta que fica aí para você, homem, é: seu filho sabe quem você é no secreto? Ele já te viu orando? Ele já te ouviu intercedendo por ele? Você já intercedeu pelo seu filho? Já orou? Já pôs as mãos sobre os seus filhos? Sua esposa sente que ela pode descansar espiritualmente ao seu lado? Ou é ela que está carregando a casa? Porque quem tem que carregar a casa é você, homem. Porque senão os papéis estão invertidos aí no seu lar. Em Josué 24:15, tem uma declaração pública ali, espiritual da parte dele, onde ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, antes de morrer, ele chama todo o povo para um posicionamento. E ele não transfere essa decisão para a esposa, nem para os filhos. Ele se coloca como cabeça da casa e ele faz essa declaração pública e profética: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse é o momento de muitos homens também fazerem essa decisão. Não é só de palavras, irmãos, mas com atitudes. Então, uma decisão de arrependimento, de voltar ao altar, de ser o primeiro a buscar Deus pela sua família, não de terceirizar mais, sabe, a espiritualidade da casa para a esposa, para a igreja. Essa é sua responsabilidade. Então, hoje, Deus está levantando novos Josués, homens que vão se posicionar no mundo espiritual. Eu creio que esses homens vão marcar, então, um novo ciclo dentro da sua casa. Vão marcar aí uma nova geração. Então, irmãos, Deus está chamando vocês para voltarem ao altar, para levantarem as mãos em favor da sua família, para serem resposta espiritual dentro da sua própria casa. O tempo de ser omisso, da omissão, acaba hoje. O Espírito Santo, ele está dizendo: volta para o teu lugar, homem de Deus. A sua esposa precisa de você, homem posicionado. Seus filhos precisam de você, um pai de oração. A sua casa precisa de um sacerdote no altar. Então hoje o céu está te chamando de volta para o seu propósito. Eu quero orar então com vocês, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada homem que ouve essa palavra. Que o Senhor sacuda o espírito adormecido, quebre toda a passividade espiritual e derrame fogo do alto sobre a cabeça dos teus filhos, Pai. Levanta sacerdotes, homens com joelhos dobrados e corações rendidos, homens que vão erguer altares de adoração dentro de casa, Pai, que vão amar suas esposas com amor de Cristo, instruir seus filhos no temor do Senhor e liderar com humildade e autoridade espiritual. Senhor, quebra hoje as correntes da omissão, do orgulho, da fuga e da religiosidade. Dá visão, Pai, dá arrependimento, dá coragem e unção para esses homens. Que esses homens, Jesus, sejam marcados pelo teu Espírito agora mesmo, Pai. Eu profetizo sobre cada lar. Uma nova estação começa. Uma aliança espiritual é restaurada. Um novo tempo se inicia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ficou até o final desse vídeo, tenho certeza que o Espírito Santo falou o teu coração e hoje você voltou a ser esse homem que vai levantar um altar para o Senhor e que vai se posicionar novamente sendo sacerdote no seu lar. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente, compartilhe com outro homem que precisa receber essa mensagem hoje. Se você não é inscrito, se inscreve. E eu também vou deixar um link logo aqui abaixo na descrição do vídeo, onde contém 2 devocionais que são bênção. Tem também 2 links para você entrar
no grupo do WhatsApp, tem o grupo Liberte-se, que ele é um grupo aberto e também um grupo fechado, um que você pode estar trocando mensagens e outro grupo que você vai receber uma palavra diariamente. Deus abençoe, a paz do Senhor, te espero para o próximo vídeo. Beijo!